Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula. Hoje, continuando, né, história. Período regencial, certo? Que foi de 1831 a 1840. Vamos orar para a gente começar, né? Para que Deus possa vir nos abençoar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia de aula que Tu nos concede. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui Tu nos tem ajudado. Obrigado, Senhor Jesus, por Teu grande amor, por Tuas misericórdias para conosco. Nos abençoa, Senhor, nos orienta nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos falar hoje sobre o período regencial. Lembra que na aula passada, né, nós estudamos o primeiro reinado, né? Nós vimos que Dom Pedro foi-se embora para Portugal e deixou aqui seu filho, né, Pedro de Alcântara. E por ele ser de menor, então foi necessário fazer o período regencial, o período em que teve pessoas administrando o nosso Brasil. Quando o imperador Dom Pedro abdicou do poder, seu filho Dom Pedro de Alcântara deveria assumir o trono, porque a forma de governo era a monarquia, então se o pai deixou, né, quem assumiria era o filho. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade, então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecido como período regencial, que foi de 1831 a 1840, certo? Ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Então, a primeira regência foi chamada de regência trina provisória. Trina. A primeira regência foi composta por 3 pessoas, escolhida pela Assembleia Geral. O brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e Marquês de Caravelas. José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses. Tá vendo? Passou pouco tempo. De 7 de abril a 17 de julho de 1831. Então ia mudando, né? A partir do momento que essa regência não ia dando certo, iria mudando para outra. Então, a outra regência foi chamada de regência trina permanente, quer dizer, trina 3 também, que ficou de 1831 a 1834. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados da nossa história. Outro problema, né? A situação era delicada porque havia revoltas em muitas províncias. Então, algumas pessoas não aceitando essa forma, né, de governo. Então, foi Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como ato adicional. Adicional porque foi adicionado mais coisa. Uma das medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação da Assembleia Legislativa nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Então, gente, essa confusão que existe no Brasil não é de hoje, há muito tempo, certo? Depois, aí essa regência trina permanente não deu certo. Aí houve a regência una de Feijó. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis anuais o representava em uma parte muito pequena da população, tinha o direito de votar. Então, houve outras confusões. Quando o padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, a cabanagem, e no Rio Grande do Sul, a farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico é uma pessoa bem brava, né? Não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltava 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837, certo?
Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo ocupado. Foi confirmado. Então, houve outra confusão. Então, aí já não deu certo. Então, houve a regência Una de Lima e Silva, que foi de 1837 a 1840. Certo? Então, esse homem aqui, né, Pedro de Lima e Marquês de Olinda. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, em 1840. Sob o seu governo, foram fundados o Instituto Histórico de Geógrafo Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou morte de milhares de pessoas. Então, gente, quanto mais essa regência acontecia, mais algumas pessoas ficavam insatisfeitas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais revoltas foram: houve a cabanagem, houve a farroupilha. A cabanagem foi no Pará, a farroupilha foi no Rio Grande do Sul, a sabinada foi na Bahia e a balaiada foi no Maranhão. Então, revolta no período regencial. Durante o período da regência, houve várias revoltas, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. Então, a Sabinada, o nome dessa revolta originou-se a partir do nome do seu líder, Francisco Sabino. Então, aí depois houve a cabanagem, certo? O nome dessa revolta originou-se a partir de como era conhecido os seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo da margem dos rios, por isso que houve o nome de cabanagem. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos de províncias, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população. Então, gente, indígenas, mestiços, semi-escravizados, negros, escravos, sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte dos fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram os mesmos motivos. Olha aí, concentração de terra na mão de grandes fazendeiros da escravidão, as péssimas condições de vida que vivia grande parte da população pobre do país e descontentamento com os impostos cobrados pelo governo. Então, essas revoltas, essas coisas, aconteceram pela insatisfação do povo com a forma que estava sendo administrado o nosso Brasil. Com os confrontos, que hoje é chamado de greve, de coisa, então são insatisfação que o povo. Então o povo começa a fazer algumas revoltas. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamar imperador aos 14 anos, porque ele só ia poder assumir quando tivesse 18 anos, mas as coisas estavam tão sérias que preferiu dar a maioridade dele aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Então, gente, devido a tantas coisas que estavam acontecendo, então acharam melhor fazer isso. Então, Guerra dos Farrapos, Revolução da Farroupilha. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu por Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes, tá vendo? Com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Essa Anita Garibaldi, ela é pintora, né? Depois de vários anos, combates e rebeldes foram derrotados em 1844 pelas tropas do governo. Então, aí depois vem a balaiada.
O nome Balaiada fez referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e revendedor de balaio, por isso foi chamado de Balaiada. O conflito se deu no Maranhão com a participação de artesão, vaqueiro, lavradores e escravos. Então, muitas coisas aconteceram aqui no Nordeste, tá certo? Na nossa região. Lavradores e escravos, contra os fazendeiros e as autoridades. Porque, gente, muitas vezes essas pessoas, né, esses fazendeiros, esses donos de engenho, exploravam muito, certo? E as pessoas já estavam ficando insatisfeitas com tudo isso que estava acontecendo. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Então, gente, com isso tudo que acontecia, muitas pessoas morriam, tá certo? Devido a tudo isso. Então, as pessoas eram muito exploradas, eram cobradas altos impostos e isso dava uma insatisfação às pessoas menos favorecidas. Ok? Então, gente, a atividade de vocês vai estar na página 74, 75 e 76 até o 7º quesito. Ok? Essa página 75, esse primeiro quesito, leia o que diz a Constituição de 1824. Vocês vão ler e vão responder isso aqui. Quanto tempo durou o período regencial? Leiam novamente, vocês vão encontrar a resposta. Aí a regência trina provisória, vocês vão dizer quanto tempo durou e quem era o componente, quer dizer, quem eram as pessoas que eram responsáveis. Regência trina permanente, quanto tempo durou, certo? Durou de tanto a tanto, quem eram as pessoas que eram responsáveis. Então, é todas essa regência aqui, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. E no 4º quesito, você vai olhar o mapa e, de acordo com a legenda, as províncias onde ocorreram as principais revoltas. Então, onde aconteceu a balaiada, vocês vão olhar no texto, depois vai pintar no mapa, cuidado para não pintar o estado errado, onde aconteceu a balaiada, a sabinada, a cabanagem e a guerra dos farrapos. Então, vocês têm que olhar, certo? No texto, vocês vão olhar onde aconteceu esse... Aqui tem dizendo, tá certo? Onde aconteceu. E vocês vão pintar os estados dentro do mapa, a localização no mapa, ok? Então, aqui você vai olhar aqui, ó. Sabinada, onde foi que aconteceu a Sabinada? Aí tem aqui, ó, o nome dessa revolta originou-se a partir do nome do líder, Francisco Sabino Alves de Revolta, certo? E aconteceu onde? De Salvador, na Bahia, certo? Aconteceu na Bahia. Então, vocês vão aí colocar, ok? Então, a atividade de vocês está na página 74, 75 e 76, até o 7º quesito, ok? Tchau, beijo, tô morrendo de saudade. Terminei, Pablo.